Podemos. Então, bom dia a todos, né? Pais, alunos, convidados, né? Para mais um sábado letivo, assim, na oportunidade que a gente está tendo de ter esse encontro. E hoje a gente vai estar falando, né, sobre entendendo e acolhendo as diferenças, com a Rose Leite. Ela é artista plástica, educadora e palestrante. Então, espero que nós possamos ter um sábado muito agradável, que seja enriquecedor. E lembrando, só alguns combinados, né? Já que nós nos encontramos, com certeza, num lugar adequado, que possamos estar realmente presentes e que, se porventura tiver alguma dúvida, coloque lá no chat, né? Que a gente vai ter uns minutinhos para que a Rose, então, possa estar esclarecendo toda e qualquer alguma dúvida que tiver dentro do nosso limite. Então, eu desejo a todos nós que tenhamos um bom sábado, né? Rose, a fala é sua, uma boa palestra, tudo de bom. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer, desejando um bom dia a todas e a todos, que possamos refletir um pouquinho sobre esse tema, que é um tema extremamente importante e atual para todos nós. Vamos refletir um pouquinho em torno da temática entendendo as diferenças, né, e acolhendo as diferenças. Então, inicialmente, é bom a gente lembrar a questão da diversidade, da pluralidade, que uma vez que a gente entende esse tema, a complexidade dele, a profundidade desse tema, nós vamos melhorando a nossa relação pessoal. Primeiramente, a gente melhora a nossa relação conosco mesmo, interpessoal, e depois nós vamos melhorando a nossa relação em termos de sociedade. Uma vez que a ignorância, em vários momentos, ela dá brechas para preconceitos, para várias ideias que são ideias que atrapalham e muito a convivência. Então, esse tema, entendendo e acolhendo as diferenças, é um tema amplo. A diversidade, quando nós vamos refletir sobre a diversidade, é bom a gente pensar que essa diversidade nós poderíamos refletir de acordo com vários viés. Porém, nós iremos estabelecer alguns para o nosso entendimento. E o entendendo analisando a diversidade como sendo algo natural, ou seja, da natureza. Então, inicialmente, nós vamos pegar algumas referências para que a gente possa fazer uma breve introdução para ter um entendimento do que seria essa diferença, essa diversidade na natureza. Pode passar, por favor. Na natureza, nós iremos encontrar uma diversidade imensa. Se a gente pega, por exemplo, as aves, nós encontramos uma variedade imensa de aves dentro da própria espécie. Se a gente pega as araras, há uma diversidade imensa de cores. Então, a gente percebe que a natureza vai mostrando para a gente essa riqueza. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é isso. A natureza ela é rica. E a diversidade é algo que deve ser celebrado. Sempre quando nós vamos observar os animais, às vezes surge em nós um encantamento, às vezes um estranhamento, porque um animal difere do outro. Mas, basicamente, a gente percebe isso como sendo algo rico. A gente não vê como sendo algo negativo. Pelo contrário, pode passar por gentileza. E aí a gente vai percebendo na natureza essa pluralidade. Animais diferentes, com características diferentes. Animais belos e, às vezes, dentro da nossa própria condição e realidade geográfica, nós vamos perceber que os animais, assim como os povos, se adequam à região, à sua própria condição. E por isso que nós vamos ter uma variedade imensa. E aí, do ponto de vista cultural também.
Pode passar, por gentileza. Olha bem essa cobra. Volta, por favor. Olha o detalhe dessa cobra, dessa serpente. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Pode passar, por favor. E aí, a gente já começa a perceber como que a natureza afeta. Tem um princípio da filosofia que diz que na vida nós afetamos e somos afetados. Olha o impacto que a natureza gera no ser humano. No aspecto da inspiração, no aspecto da criatividade, da riqueza, da contemplação, do bem-estar. Então, da mesma forma que quando a gente para refletir sobre a natureza, e é bom a gente lembrar que a natureza é um livro vivo, onde a gente pode observar, onde a gente pode aprender, onde a gente pode refletir e perceber que as diferenças não são algo, não é uma coisa negativa, pelo contrário, a diversidade, a diferença, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância. E aí nós vamos observando que assim como a natureza, dentro do ponto de vista da biologia, da condição física do próprio planeta, né? As diferentes regiões quentes, frias, os povos, assim também acontece conosco dentro do nosso ponto de vista da intimidade, da personalidade do ser. Pode passar, por favor. E aí a gente começa a entrar, por exemplo, nos povos, diversidade cultural. Nós temos China, nós temos Japão, Tibete, dentro da sua cultura, que é valorizada, que é vista como bela, dentro das suas peculiaridades, as suas características muito específicas do povo tibetano, e cada povo vai ter as suas características. Pode passar, por favor. Tibetano. Aí, pode passar. Aí nós temos a Índia, dentro da sua festividade, no seu modo de vestir, no seu modo de ser, no seu modo de ver a vida, né? E de se relacionar com a vida e também no social. Pode passar, por gentileza. México, com a sua alegria, com a sua forma de lidar. África, com as suas cores, né? Cores quentes, cores vivas. E aí a gente tem que render toda um sentimento de gratidão para os povos originários, que são povos africanos e indígenas. Pode passar, por gentileza. Devido à nossa própria tradição, devido à própria contribuição desses povos na nossa cultura. Então, isso tem que ser valorizado. Valorizar o indígena, valorizar os povos africanos, com a sua cultura, com a sua culinária, com o seu modo de enxergar a vida, com a sua filosofia, com a sua tradição, com as suas religiões, no caso de matriz africana, né? Porque chega aqui no Brasil e a gente tem uma diversidade. Os indígenas também com a sua filosofia, com o seu sistema de vida em comunidade, em sociedade, né? Eu lembro muito de Darcy Ribeiro, que em determinado momento ele passa um grande período com os indígenas, e ele aponta uma característica muito interessante dos indígenas, que ele fala assim: eu nunca vi, de todos os anos que eu passei com as tribos indígenas, eu nunca vi um indígena dando tapa na orelha do outro. Eu nunca vi um desequilíbrio em convivência, um desentendimento. Pelo contrário, existe a hierarquia. Eles sentam em círculo, né? E aí eu vou trazer uma percepção dos estudos que nós já fizemos dentro da condição da própria tradição indígena e africana também, que quando eles vão dialogar, eles vão conversar, os mais velhos passam conteúdo que é de forma oral, e aí entra a beleza da experiência compartilhada, eles se sentam em círculo.
E o indivíduo que é mais novo, ele fica atento ao que diz a pessoa mais velha, que viveu um pouco mais, experiente. Igual nós estamos nesse formato aqui. Quando um educador vai transmitir, ele não transmite só a teoria. Ele transmite também a sua carga de experiência, a sua percepção sobre a vida. E isso é extremamente importante. É como se nós estivéssemos pegando aquilo que a gente traz de dentro, de experiência, e compartilhando. E esses povos indígenas e africanos, eles têm essa sabedoria de convivência. Isso nós precisamos muito beber nessa fonte e resgatar essa maneira que eles têm, dessa filosofia, desse modo de viver. Isso é lindo. O Brasil precisa valorizar. Nós que somos brasileiros, precisamos muito valorizar. A começar pela própria forma de expressar, né, o nome, a nomenclatura, como nós vamos chamar. Né, o Cacaverá, que é um líder indígena, extremamente sábio, um indivíduo importantíssimo na tradição, ele chega a dizer para a gente que a palavra índio, a gente virar para um indígena e chamar um indígena de índio, é como se nós estivéssemos resgatando um período de escravidão, que infelizmente traz uma conotação muito negativa. Então, quando nós passamos para observar a riqueza desse povo, da tradição, e nós queremos respeitosamente nos direcionar a eles, usar o termo adequado. Indígenas. Lembrar que essa terra, em primeiro momento, eles estavam aqui. A gente tem que refletir até dentro desse ponto de vista. Descobrimento do Brasil. Por quem? Descobrimento por quem? Porque era um povo que aqui se relacionava muito bem com a terra. Os indígenas respeitam a natureza, porque para eles não há diferença entre eles e a natureza. Para eles é uma coisa só. Uma nascente de um rio é um lugar sagrado, onde eles não ficam indo com frequência, onde eles respeitam aquilo ali como sendo um local extremamente sagrado e importante. Isso é a valorização de elementos que são fundamentais para a vida. Então, daí dá para a gente perceber que se a gente não se aproxima dessa diversidade, dessa diferença, que é a tradição dos povos originários, e aí também tem a contribuição maravilhosa dos afro-brasileiros, né? Porque é bom a gente lembrar que quando os africanos foram, infelizmente, escravizados, trazidos para o Brasil, eles utilizaram de diversas maneiras, inteligentemente, preservar sua cultura, preservar suas raízes. Então, se a gente tem hoje em dia a culinária, se nós temos as religiões de matriz africana, se nós temos um vestuário muito próprio, se nós temos uma tradição relacionada a uma sabedoria que é iorubá, que é banto, que influencia também a nossa cultura, isso se dá pela inteligência deles, desses povos que foram escravizados, resistiram e mantiveram a sua cultura, porque para um povo não existe nada mais rico do que a sua própria cultura. Agora, nós somos muito privilegiados, porque temos uma cultura extremamente rica. E aí pode passar, por favor. E é bom lembrar que o Brasil ele é muito diverso. Aqui nós temos duas fotos de um grupo que eu particularmente sou muito fã. Indivíduos que hoje em dia, a letra da música, a tradição, o pensamento deles são estudados em uma universidade. Todo mundo para prestar atenção no que diz as letras, no que retrata, no que representa, que são os Racionais MCs, né? Que a obra Sobrevivendo no Inferno é estudada hoje em dia por acadêmicos, porque percebem ali um registro de um povo, da maneira de indivíduos viverem, que são indivíduos de periferia. Então, hoje em dia a sociedade está dando ouvido. E aqui nós temos o grupo em si, é um grupo de indivíduos que são pensadores, que desde o início da sua carreira vêm sendo trabalhado, amadurecendo, abrindo mão de coisas que eles perceberam com o passar do tempo, que eram questões que foram equívocos, foram melhorando ao longo do tempo, e hoje em dia são grandes referências de indivíduos do rap,
que são pensadores, com uma música substanciosa, uma letra substanciosa, com uma carga de filosofia muito importante. Mas eles são únicos. E é importante a gente pensar nisso, dentro do ponto de vista social, do indivíduo ser original, ser ele, que nós precisamos na vida de pessoas originais, e não de cópias. Nós precisamos de pessoas que falam partindo da sua experiência. Eles falam partindo de onde estão. Porque hoje em dia é muito comum a gente observar a expressão lugar de fala. Não quer dizer que o outro não possa dar opinião, mas ele vai dar opinião partindo de onde ele está. E aqui nós temos indivíduos que criam letras de músicas partindo de onde estão. Também com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência, trazendo nas letras o que às vezes o negro de periferia, o pobre lá, sente. E hoje em dia, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está dando muito valor a isso. A experiência de vida que o indivíduo sente. Pode passar, por gentileza. Nesse período, quando os Racionais iniciaram a sua trajetória, pode parar aí, por favor. Esses dois aí, que são os gêmeos, eles também eram cantores de rap. E sabe o que é o mais fantástico? Com o passar do tempo, eles perceberam que a praia deles não era essa. Que a praia deles era muito mais voltada ao grafite, aos grandes murais. Então, eles perceberam e sentiram que, embora eles se afinavam com rap, com aquele estilo de pensar, de viver e de sentir, eles poderiam manifestar o sentimento, o pensamento deles, de uma forma em que eles tinham um talento extraordinário. E os gêmeos, pode passar, são mundialmente conhecidos pelos grandes murais e pelos extraordinários grafites. Mundialmente conhecidos. Então, às vezes, um indivíduo, e aí que entra a questão da diversidade, a gente tem que refletir sobre isso, muito sobre isso, porque quando o indivíduo tem uma vocação, quando ele tem uma natureza para alguma coisa, é bom a gente lembrar que isso que é da natureza dele, que está na intimidade dele, vai sair. Isso vai ser colocado para fora. Agora, nós precisamos saber como. Como vai ser colocado para fora? Como que o indivíduo vai manifestar essa sua característica, essa sua peculiaridade, essa sua natureza, essa sua originalidade? Porque de pichadores comuns, não trazendo uma conotação negativa do indivíduo que faz uma arte autorizada, estou dizendo que de indivíduos comuns, eles se transformaram em artistas extraordinários, trazendo um trabalho muito caro deles. Então, quem é do universo da arte, ou quem aprecia, gosta de grafite, tudo, bate o olho e fala, é obra dos gêmeos. Por quê? Porque a cara dos gêmeos. E se eles tivessem persistidos na carreira de rap? E aí o Mano Brown até coloca, fala, olha, eles faziam um rapzinho, mas não era grandes coisas. E aí que entra a questão do original. Por que tem que ser tudo igual? Pode passar, por gentileza. Vamos imaginar Neymar, o jogador, o estilo dele, característica dele, tem história de vida dele. Um determinado momento ele começou a investir. Se vocês acharem aí no YouTube, vários vídeos do Neymar pequenininho, vai ver que o menino nasceu para aquilo. É a paixão dele. Mas ele tem um estilo próprio. Ele tem a forma dele de jogar. Ele coloca a inteligência dele. Pode passar, por favor. E aí nós temos um outro jogador. Vejamos bem, são jogadores, mas são diferentes. Diferentes no estilo, diferentes na cultura, diferentes na forma de lidar. Isso é ser original. Você pode ter a mesma profissão, mas como você lida, pode ser um educador, como você lida com a educação é seu. É uma coisa relacionada ao indivíduo. Pode passar, por favor. O próximo exemplo que nós gostaríamos de trazer é essa feraça da filosofia, de Djamila Ribeiro. A Djamila
é uma referência para a gente de uma mulher extraordinária que se dedica à filosofia e se dedica a apresentar uma filosofia pouquíssimo conhecida, que é a filosofia de grandes mulheres negras que foram apagadas ao longo da história. E eu me recordo uma vez assistindo Leandro Carnal no Café Filosófico. Ele faz uma piada, o Leandro Carnal é muito interessante, né? Quem quiser conhecer o trabalho dele aí, vai amar o Leandro Carnal. Ele vira em determinado momento e fala, uma pessoa me questionou por que eu não falo sobre as filósofas negras. E ele falou, o dia que me apresentarem alguma, eu começo a falar. E logo depois ele percebeu que a ignorância era dele. Que haviam várias filósofas negras e que quem tinha desconhecimento era ele. E ele, como um pensador, como um indivíduo aberto, e aí que entra a beleza da diversidade. Ele se rendeu. Ele falou, poxa, realmente existe, deixa eu me debruçar aqui sobre isso para conhecer. E a Djamila é essa figura importantíssima, uma mulher negra, uma mulher da periferia, uma pensadora, uma mulher que mata um leão todo dia. Todo dia. Porque as pessoas pensam assim, é preto, tem que falar só de racismo. Como assim? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe um ser humano com toda uma bagagem. E se ela vai refletir, por exemplo, sobre uma filósofa, Simone de Beauvoir, por exemplo, ela vai refletir partindo da experiência de vida dela. Pode passar, por favor. Do outro lado, nós temos Negra Lee, uma cantora extraordinária, símbolo de resistência também. Uma mulher que, em determinado momento, numa experiência, uma bagagem do rap, ela apresenta para a gente um grande potencial numa fase em que mulher fazia rap. Hoje em dia, a gente tem várias figuras extremamente importantes na música popular brasileira, com a sua riqueza, com a sua característica fantástica. E a Negra Lee, ela é, assim como a Djamila Ribeiro, uma grande referência. São duas mulheres negras, fantásticas, com um pensamento extraordinário, caminhos diferentes. Isso é diversidade. A gente não precisa levar a questão da diversidade só no viés. É importante pensar que tudo é diversidade. Pode passar, por favor. Próximo item. Esse aí é uma figuraça. Jordan. Ele é tão inteligente que criou uma marca de tênis que é mundialmente conhecida e que traz naquela marca a sua personalidade, a sua vida, a sua experiência no basquete. E em contrapartida nós temos no Brasil Ayrton Senna. Gente, Ayrton Senna não é Rubinho Barrichello. E Rubinho Barrichello não é Ayrton Senna. O que eu estou querendo dizer? Que o Rubinho é menor? Não, eu estou querendo dizer que são dois seres humanos diferentes. Existe um paradoxo na vida que é, nós somos iguais, porém diferentes. Iguais no sentido de humanidade. Diferentes porque não existe ninguém como eu, ninguém como Ayrton Senna, ninguém como Michael Jordan. E isso é diversidade. Isso tem que ser valorizado. Quando você está para bater um papo com um amigo, o amigo de sala, o professor, não importa. Se a gente para refletir, para sentar com alguém para conversar, é para sondar o que o indivíduo pensa da vida, o que ele sente da vida e valorizar essa experiência. Não é para virar um processo de uniformização. Ah, vamos uniformizar todo mundo. Tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser heterossexual, tem que ser branco, não pode ser pobre. Não, porque tem que ser um bem-sucedido. Gente, a gente tem que parar para refletir sobre a contribuição dos indivíduos onde quer que eles estejam. Tem uma figura importantíssima dentro da nossa cultura também, que é um indivíduo chamado Geraldo Rufino. Geraldo Rufino é referência do indivíduo, pode passar por gentileza. Ele é um cara tão fantástico, porque é um cara que foi miserável, passou fome, teve muita dificuldade na vida, viveu no lixão, catando lixo. E quando
ele conta sobre isso, ele conta sorrindo. Não dentro de um processo de vitimismo, não. Ele conta dizendo o seguinte, olha, eu tive lá, eu passei por aquela experiência, e quando eu vi tudo aquilo, eu pensei assim, tá, infelizmente é o que eu tenho para hoje, o que eu posso fazer para sair daqui? O que eu posso fazer para aproveitar alguma coisa daqui? Então, o que ele tinha era um lixão para comer. E aí o pessoal pergunta para ele assim, Geraldo, você não tem complexo? Você não tem trauma? Ele falou, não, eu tenho anticorpos. Eu me tornei forte diante da vida. Porque vamos pensar o que uma Djamila Ribeiro viveu. A experiência dela. E olha onde ela chegou. Uma referência. Ela saiu de uma situação extremamente difícil, complicada, e ela conseguiu alcançar um patamar para ela, não é em relação aos outros, não. Que é uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho, é essa questão da disputa, da competição. Gente, todo mundo pode ganhar. Todo mundo pode ganhar. O compartilhamento, vamos ver o momento que nós estamos vivendo. Quantos canais não existem no YouTube? Você pega uma pessoa da área da música, por exemplo, um dançarino de forró, ou do funk, ou... Você tem uma infinidade de canais no YouTube. Porém, é diferente. Tirando aquele que gosta de copiar, mas quando o indivíduo ensina algo, aquilo é dele. Ele é que está ensinando. Então, você tem vários empreendedores aí no Brasil, empresários, milionários, mas o Geraldo Rufino é um cara excepcional. Porque ele não tem só dinheiro. Ele tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas ele tem muito mais que isso. Ele tem sabedoria de vida. E ele já quebrou várias vezes. Perdeu tudo que ele tinha. E os indivíduos falam assim, Geraldo Rufino, quebrado e com dinheiro é a mesma pessoa. Ou seja, ele tem mais do que dinheiro. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um indivíduo diferente. Ele é um indivíduo sábio. Ele é um indivíduo experimentado pela vida. E essa frase que a Andréia compartilhou com a gente, extraordinária, fantástica, né? Ela coloca, o Darwin, né? As espécies que sobrevivem não são as mais fortes. Vamos prestar atenção nisso, porque no universo que a gente vive, onde tudo é competição, gente, todo mundo pode ser feliz. A felicidade que uma pessoa conquista não ameaça a felicidade do outro. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Você saber algo e compartilhar não te diminui. Só te acrescenta. Só te faz mais rico. Então, olha que bacana. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes. Nem as mais inteligentes. E sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. E aí que eu acho que a experiência é importantíssima. E nós que somos brasileiros, temos uma referência bem interessante, assim, uma característica bem interessante quanto à questão da criatividade. Talvez pela nossa própria condição de desafio, de dificuldade. Olha esse momento de pandemia que nós estamos vivendo aqui. Esse momento não nos estimula a quebrar várias barreiras e aprender várias coisas, a mergulhar no universo talvez até desconhecido para muita gente. Que os mais novinhos aí dominam tranquilamente a tecnologia. Agora, tem que aproveitar a tecnologia para ampliar o conhecimento e na percepção sobre a vida. Porque ficar só em Facebook, Instagram, apesar que a meninada não quer saber de Facebook mais, né? Facebook é só para nós que é velho. Se pegar Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii, gente, tem mais coisa aí que dá para aproveitar da própria internet. Para perceber exatamente isso. Você pode ouvir uma entrevista ali que vai te tocar, que vai te acrescentar alguma coisa. Então é importante analisar dentro desse ponto de vista também. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar também sobre a própria condição das profissões, e aí eu comecei antes dos bastidores aqui, colocando para os educadores, quanto eu sou apaixonada pela educação, por grandes educadores, né?
como Anísio Teixeira, como Paulo Freire, como o próprio Darcy Ribeiro, que eu já mencionei, isso aí são indivíduos que têm que ser pesquisados. Né? Todo adolescente, jovem, adolescente, seria muito bom conhecer essas grandes figuras, para entender que abordagem que abordagem que usa, que isso é para a vida, sabedoria para a vida, não é uma coisa restrita à escola, a um método educacional. Isso é para a vida, sabedoria para a vida. E a gente tem que lembrar que esses indivíduos foram indivíduos extremamente dedicados a uma vocação muito pessoal. Rubem Alves, outra pessoa importantíssima na nossa educação, Rubem Alves, né? Sempre quando a gente tem uma curiosidade, um interesse em saber de alguma coisa, o que o Rubem Alves coloca para a gente? É sinal que tem que preparar para aprender sobre aquilo. Uma criança que pergunta, quando eu tenho interesse de saber sobre alguma coisa, intimamente estou preparado para aquilo. Então eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar sobre isso, para que eu possa absorver aquele ensinamento e que aquele ensinamento faça diferença na nossa vida. Analisar a sua própria vocação diante da vida é fundamental. Quantas pessoas não ficam ouvindo as outras, ouvindo as massas, dizendo, não, quem sou eu? Eu não posso ser isso, que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, eu tenho que trabalhar e tal. E a pessoa vai trazendo desculpas. No universo da arte isso é muito comum. Não tem como viver de arte. Não tem. E aí a pessoa faz o quê? O artista que tem a vocação, como os gênios lá, como um Picasso da vida, faz o quê? Mata o seu potencial ou corre atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vontade? Então, a questão da profissão é muito importante. Principalmente para quebrar determinadas ideias que eram muito... hoje em dia está melhor. Mas a ideia de que algumas atribuições são específicas do universo feminino ou masculino. Como diz a Simone de Beauvoir, uma filósofa aí que eu acho que vale a pena todo mundo pesquisar, ela diz assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então a sociedade, de alguma forma, fica querendo impor para a gente o tipo de mulher que eu tenho que ser. Não. Eu vou ser a mulher que eu quiser ser. Dread é mais do que estética, é resistência. E o indivíduo tem que saber o que move. Se é uma mulher que ama aeronave, ônibus, e ela quiser fazer algo que, de alguma forma, quebra e que as pessoas vão olhar com preconceito, gente, o negócio do preconceito é sinônimo de fraqueza. Isso é uma coisa do ponto de vista psicológico. Por exemplo, a orientação sexual, que é do outro. Por que a orientação sexual do outro vai me afetar? Porque uma insegurança quando o indivíduo se depara, por exemplo, com uma transição do ponto de vista do gênero de um indivíduo que está num corpo diferente daquilo que a alma é. Por que isso incomoda tanto? Alguma insegurança o indivíduo que tem preconceito tem. Será que não é uma falta de coragem? Uma certa fragilidade em identificar o que se é? Porque se eu estou bem comigo, por que eu fico incomodado com a vida do outro, a forma com que o outro vive? Então, uma das técnicas para viver bem é olhar mais para dentro de mim, identificando os meus valores e os meus gostos, do que ficar olhando para fora e apontando com preconceito, né? Apontando como se o outro fosse menor do que nós. Gente, o ser humano é frágil. Vide pandemia. O ser humano é muito frágil. E às vezes quem tem preconceito sobre alguma coisa, quando cai numa condição de fragilidade humana do ponto de vista da saúde, a vida dá grandes lições. Eu já vi pessoas extremamente homofóbicas sendo atendidas tendo a vida salva por um médico homossexual. Tem gente que aprende, tem gente que não. Então, por exemplo, você tratar uma pessoa com preconceito porque ela está numa função de que a sociedade colocou que é masculino ou feminino, está errado. Por exemplo, um cabeleireiro masculino. Como é a cabeleireira Leila, né? Um cabeleireiro masculino. A pessoa já fica... Será que é... Né?
primeiro, como se ser gay fosse um defeito, como se tivesse um rótulo, uma proibição de que o indivíduo não pode exercer determinadas funções. Então, não. A gente tem que fazer aquilo que faz o nosso coração vibrar. Esse é o primeiro ponto, vocação. O que faz seu coração vibrar? Busque um trabalho que você ama. E você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Que você vai fazer aquilo com prazer. Vai fazer com paixão. Né? Você pega, por exemplo, a fala do Darcy Ribeiro, que eu amo. Darcy Ribeiro é um apaixonado pela educação. Isso aí é uma coisa que a gente tem que, quando você está na academia para aprender, dentro da escola, entender que o professor está ali dando o melhor que ele pode dar. Matando um leão por dia. Tem que ter uma reverência, gente. Tem que ter uma reverência pelo educador. A valorização do educador. Que bacana, a pessoa está aqui, tá compartilhando comigo várias questões. Tem que ter essa abertura. Porque senão, como é que vai ser a formação desse indivíduo? Né? Porque às vezes os indivíduos que eles têm privilégios, às vezes eles dão valor à educação, ao ensino, né? E aí eu vou falar por mim. E nós que estamos na condição de periferia, em regiões mais simples. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer pré-vestibular numa escola chamada Metrópole, lá no centro de BH. Aí tinha uns alunos que ficavam, gente, cursinho pré-vestibular, você tem que pagar para você estudar. Você preparar para vestibular. Zoando na sala. O professor parou a aula, nunca mais eu esqueci isso na minha vida. Falou isso? Fica zoando mesmo. Vocês trabalham o dia inteirinho, chegam aqui cansados, pagam um curso, às vezes não tem nem o que comer. Ao invés de aproveitar a aula, vocês ficam aqui zoando, né? Pois é. Os filhinhos de papai, olha a fala desse educador. Os filhinhos de papai estão lá, ó. Não trabalham durante o dia, fazem os melhores cursos para tirar o espaço de vocês nas universidades públicas. Nunca mais eu esqueci disso. Isso mudou minha mentalidade. E aí a gente tem que pensar o seguinte, esse indivíduo, ele fez mais do que educar, do que passar um conteúdo informacional. Ele mudou minha vida. Então, cada um que tem que pensar, não, deixa eu aproveitar isso aqui, aproveitar que hoje em dia a gente tem internet. Outro ponto que eu queria colocar também, que meu tempo está acabando. Diversidade de gênero. Gente, o lance do bullying na escola, outra coisa, o bullying é também um sinal de fraqueza. E aí tem um filmaço maravilhoso, Netflix, dá para todo mundo assistir, ter grandes lições, que é O Milagre na Cela 7. Esse filme vai mudar uma vida. Às vezes você pega uma pessoa que tem uma característica diferente, que é rotular pela sociedade como sendo uma pessoa demente, como sendo uma pessoa que tem deficiência moral, gente. Deficiência de caráter. Isso é que é feio. A pessoa tem uma característica diferente, não é feio, não. Ela tem uma característica diferente. A moral é que é terrível. O preconceito, né? Isso aí que tem que ser tratado. Essas questões que às vezes prejudicam muito a sociedade humana. Mas esse milagre na cela 7 mostra exatamente o que um indivíduo bom de coração faz. Ele transforma a vida de todo mundo. Então essa condição de desfazer do outro, que o outro tem o olho assim, que o outro tem o nariz assim, que o outro tem... Isso aí só demonstra uma coisa em relação a nós. Fraqueza. E aí a gente tem que pensar, dentro desse ponto de vista, por que eu estou fazendo isso com o outro? Será que não é importante valorizar? Deixa eu aproximar do fulano para, de alguma forma, me relacionar e aprender alguma coisa com ele. Todo ser humano tem que ser valorizado. É todo ser humano. Nessa coisa de, às vezes, ver um menino, um jeito assim, um jeito assado, já começar a rotular, já começar a colocar apelido. Vamos valorizar a presença do indivíduo como ele é. Respeitar o colega, está em transição? Como você quer que eu te chame? Respeito pelo ser humano, isso é bonito. Né?
se a gente analisar a essência, a alma de todas as religiões, exalta a condição do amor. Todo mundo quer se amar como é. E aí que entra a beleza. Eu vou amar o indivíduo como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Então, a questão da diversidade de gênero, veja bem, quando eu falo gênero, não estou falando orientação sexual, que também não é opção, né? Isso é uma novidade para a turma mais nova, graças a Deus, mas para as pessoas mais velhas, muitas vezes é. Um dia tem uma opção sexual, não, ninguém vai optar por algo mais complexo, mais desafiador diante da vida. É orientação, é algo que vem de dentro. Isso é respeitar, isso é importante. Tem o Paulo Gustavo, que faleceu recentemente, um indivíduo de um valor, pai de 2 crianças maravilhosas, um relacionamento maravilhoso, maravilhoso dentro do ponto de vista do externo, daquilo que a gente vê, né? Mas estou dizendo o seguinte, o indivíduo que contribuiu muito à sociedade, o que você vai desfazer do indivíduo que tem uma orientação sexual diferente da sua, porque ele não é como você? A vida é diversa, e a diversidade é linda. Não tem que ninguém ser igual a ninguém. Então é importante a gente pensar dentro desse ponto de vista para valorizar a criatura da forma que ela se manifesta na vida, porque a vida é um direito. E isso é que é bonito. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos num país onde existe uma diversidade religiosa. Passei um minuto para fechar. Quantas escolas religiosas, quantos templos de candomblé e de umbanda são quebrados, destruídos, por pessoas que não conseguem sequer respeitar a manifestação religiosa de outro. Isso é inaceitável, gente. Eu não imagino como se compreender, não dá para entender como que um Jesus de Nazaré, um ser tão pacífico, maravilhoso e amoroso, como que a pessoa pode ter respaldo, pode encontrar nas bases evangélicas para uma atitude como essa. Então, se você não entende, pesquisa, vai conhecer a diversidade, vai conhecer a manifestação do outro. Agora, vamos valorizar a vida como ela é, diversa, plural, porque isso é que é bonito. Vou fechar com Darwin de novo. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Então, eu passo a palavra para o André, agradecendo a oportunidade, viu, André? E a atenção de todas e todos. Rose, eu que agradeço, né, pela oportunidade, e espero alunos e quem participou que tenha sido muito proveitosa, pelo menos o que está no chat, assim, só elogios, viu, Rose? Falando que está muito boa, pela sua clareza, pela questão de reflexão. Então, eu só tenho a agradecer, né? Agradeço muito, né? Obrigada aos professores, aos alunos que estão assistindo e às pessoas também, né? Que todos tenham, assim, um bom sábado, um bom final de semana. E a gente continua aqui, né? Um pouquinho